Oi, gente, estamos começando o UFMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. No programa de hoje, vamos falar sobre o Arthur Xavier, atleta de natação paralímpica do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que quebrou o recorde das Américas nos 100 metros livres da sua categoria. Também vamos falar sobre os atletas do CTE que conquistaram medalhas no Pan-Americano de Taekwondo e sobre os resultados do Inter UFMG na peteca masculina. Então fica com a gente que vamos falar dessas e outras notícias do esporte universitário na UFMG. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 12 de maio, e vai ser apresentado por mim, Emanuel Cortes, estudante de jornalismo do 5º período e bolsista do Coletivo Marco. Hoje eu estou aqui na mesa com meus colegas de curso, eu vou pedir para eles se apresentarem. Vivian. Sou a Vivian Martins, estudante do 3º período de jornalismo e voluntária no Coletivo Marta. Ei, gente, sou Victor Marcos, estudante do 5º período de jornalismo e voluntário no Coletivo Marta. Então vamos começar o programa de hoje falando sobre o Arthur Xavier, o atleta lá do CTE, que bateu o recorde das Américas no World Series de Berlim. Então conta pra gente, Vivian. Exatamente, Manuel. O nadador Arthur Xavier, como você falou, do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, teve mais uma atuação internacional de destaque, conquistando uma medalha de ouro e 3 medalhas de prata, além de quebrar o recorde das Américas 2 vezes durante a etapa de Berlim da World Series da natação paralímpica e o Campeonato Internacional de Berlim, o IDM Berlim, que foram disputados entre os dias 7 e 12 de maio. O primeiro recorde veio nas provas dos 100 metros livres, na qual Arthur marcou o tempo de 50 segundos e 89 centésimos, garantindo a medalha de prata e superando o recorde continental anterior, registrado pelo próprio brasileiro no Campeonato Brasileiro Loterias Caixas em dezembro de 2025. Além do desempenho histórico nos 100 metros livres, Arthur também conquistou a prata nos 200 metros livres e a prata nos 100 metros costas, com a marca de 58 segundos e 88 centésimos, seu recorde pessoal na prova. E a boa sequência do Arthur continuou nos próximos dias, já que ele continuou na cidade para competir no Internacional de Berlim, que no momento dessa gravação ainda está acontecendo, e voltou a superar o próprio recorde dos 100 metros livre, nadando para 50,66 segundos, apenas 3 dias depois do recorde anterior, e conquistou a medalha de ouro nessa prova. Então, mais uma atuação de destaque do Arthur, a gente que traz notícias dele o tempo todo, o menino tá voando, já conquistou medalha nas Olimpíadas de Paris, quebrou recorde mundial recentemente, então ele tá voando cada dia mais. Ele é um atleta muito jovem ainda, então tem uma carreira muito promissora ainda para frente. E continuando nas notícias do CTE, vamos falar agora sobre o Pan-Americano de Taekwondo, que foi realizado no Rio de Janeiro, e vários atletas do CTE conquistaram algumas medalhas. Então conta pra gente, Vitor. Os atletas da equipe paralímpica de Taekwondo do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, o CTE, representaram a seleção brasileira e conquistaram medalhas no Pan-Americano de Taekwondo 2026, realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, entre os dias 10 e 11 de maio. O principal destaque do CTE foi a atleta Larissa Lohane Lopes, da categoria até 52 quilos, que conquistou a medalha de prata. Além dela, outros 2 atletas também do CTE conquistaram medalhas na competição, com o bronze da Caitlin Alves, também na categoria até 52 quilos, e o bronze do Douglas Rocha, na categoria acima de 80 quilos. Então, excelentes resultados para a equipe paralímpica da FMG, eles que são treinados pelo mestre Diogo Oliveira e têm conquistado excelentes resultados recentemente, né? Esses atletas sempre se destacam nos campeonatos estaduais e nacionais e agora com a convocação para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, então é muito importante para eles. E também nessa etapa teve a participação da Miriam Pio, que ficou com a 5ª colocação na categoria até 47 quilos. E agora, para falar do Inter UFMG, o campeonato interno aqui da faculdade, a gente vai falar sobre a peteca masculina, que reuniu 8 atléticas e consagrou o Grifo como grande campeão. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 2 grupos de 4 times cada um, com os 3 melhores de cada uma dessas chaves avançando para o mata-mata. Os 2 melhores colocados geral garantiram a vaga direta nas semifinais, enquanto os demais classificados disputaram as quartas de final. Então conta pra gente como foi a competição, Vivian. A fase classificatória terminou com a Atlética da ISEX, que é Exatas, na liderança geral, somando 9 pontos e vencendo todos os jogos, seguida pelo Grifo da Engenharia, que também ficou invicto. Enquanto isso, a Hermes das Ciências Econômicas fechou a primeira fase na 3ª colocação, seguida pela Conclave da Medicina, que ficou em 4º lugar. A Hércules da IFET e a Aleb da Letras, ECI e Belas Artes completaram a lista dos classificados para a fase eliminatória. Com isso, o chaveamento foi definido da seguinte forma: ISEX e Grifo avançaram diretamente para a semifinal, por terem feito as melhores campanhas na fase de grupos. Já nas quartas, a Hermes superou a Aleb em uma série equilibrada e garantiu classificação para enfrentar o Grifo. Do outro lado da chave, a Conclave venceu a Hércules e avançou para encarar o ISEX. As semifinais confirmaram o favoritismo das equipes que já lideraram na primeira fase.
O ISEX venceu a Conclave por 2-0 e assegurou a vaga na decisão. Já o Grifo teve mais dificuldades, mas conseguiu superar a Hermes por 2-1 em uma partida bastante disputada, garantindo a segunda vaga na final. Já na disputa de terceiro lugar, a Conclave venceu a Hermes e terminou a competição com a medalha de bronze. A grande final colocou frente a frente as duas melhores campanhas do campeonato. Em um confronto equilibrado e decidido no terceiro set, o Grifo venceu o ISEX por 2-1, de virada, com parciais 25-24 a favor do ISEX, depois 21-16 e 15-6 a favor do Grifo, que conquistou o título da peteca masculina do Inter UFMG 2026. Então, aí mais uma modalidade individual se encerrando no Inter FMG. A gente já teve as competições de judô e jiu-jitsu e a peteca feminina, que já tinha acabado também. E agora, até o final do semestre, a gente vai ter mais a realização das demais modalidades individuais, como xadrez, o tênis de mesa. E no segundo semestre, as modalidades coletivas para fechar esse campeonato que vai acontecer durante o ano todo, que é o principal aqui entre as atléticas da UFMG. E agora, falando sobre a equipe de natação da UFMG, eles estiveram participando no torneio All Limits, que é uma competição realizada em águas abertas que aconteceu na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, região metropolitana de BH. O time foi representado pelos atletas Arthur Moraes e a Hannah Castro, que saíram da competição com medalhas em suas categorias. Essa competição ela é um torneio que envolve provas de corrida, natação em águas abertas e o triatlo, né? Então ciclismo também. Conta pra gente como foi, Germano. O Arthur nadou a prova High Limits, 2 km em águas abertas, e conseguiu o 16º lugar geral, e o terceiro lugar na categoria para atletas entre 20 e 29 anos. Já a Hannah nadou a prova Low Limits, 1 km em águas abertas, e conseguiu o 11º lugar geral, e o primeiro lugar também na categoria 20 e 29 anos. Em entrevista para a nossa reportagem, a Hannah comentou que ficou muito satisfeita com a performance dos dois, especialmente por ser a primeira vez do Arthur em competições de águas abertas, e ele já saiu com uma medalha na sua categoria, o que é uma grande conquista. Então, mais um resultado excelente para a equipe de natação do FMG. A gente trouxe na semana passada os resultados deles no Master de natação, e eles que vão estar competindo em mais torneios externos assim ao FMG durante o semestre, e sempre trazem excelentes resultados aqui para a faculdade. Então, para quem quiser saber mais sobre a equipe e sobre os treinos deles, pode acompanhar o Instagram, que é o @nataçãofmg. Eles sempre postam esses resultados lá e sempre conseguem excelentes conquistas. E agora, para falar sobre a nossa pauta recorrente aqui, que é o funcionamento alterado do Centro Esportivo Universitário, que devido à greve dos servidores, que já dura mais de 40 dias, vai ter um horário diferente essa semana. Então, conta pra gente, Vivian. Seguindo o padrão já das últimas semanas, as atividades no local serão encerradas às 6 horas da tarde durante os dias úteis, enquanto no sábado e no domingo o espaço vai ficar fechado nessa semana. Caso ocorram novas alterações, elas vão ser informadas por meio dos canais oficiais do CEL, através do Instagram @CELUFMG e no site da instituição. E para a dica da semana, a gente vai falar sobre o projeto de judô lá da Escola de Educação Física. Então, conta pra gente, Vitor. A Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, a EFETO, está com inscrições abertas para turmas de judô. As aulas acontecem 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, no prédio da EFETO. Para o público de 6 a 8 anos, o treino acontece das 9 horas às 9h50, enquanto para os alunos entre 9 e 15 anos, as atividades ocorrem de 10 horas às 10h50. O investimento tanto para a turma 1 quanto para a turma 2 é de R$ 90 de matrícula e R$ 120 de mensalidade. Os alunos que possuem irmãos inscritos ou são praticantes de outras modalidades nos projetos da EFETO recebem descontos, pagando R$ 80 por mês. Os filhos de servidores da UFMG também se beneficiam da redução da mensalidade, ao qual passa para R$ 90. Já na turma de adultos, para atletas a partir dos 15 anos, tem aulas de meio-dia a 1 da tarde. A matrícula é de R$ 90, havendo desconto para alunos da EFETO e da LAU, que é a Liga das Atléticas UFMG, que pagam R$ 50. Já a mensalidade para o público externo equivale a R$ 120 e para o público interno R$ 80, enquanto os atletas da EFETO pagam R$ 50 e os da LAU R$ 65. E para quem estiver interessado no projeto, as inscrições podem ser feitas no formulário disponível no Instagram e também na nossa nota do site, o Instagram do projeto que é @judô.fmg. E para todo mundo que estiver interessado, há a possibilidade de fazer aulas experimentais primeiro. E em caso de algumas dúvidas, é possível contactar a equipe por e-mail e telefone que está disponibilizado no Instagram e que a gente também deixou na nossa nota publicada no site revistamarta.com. Então, a gente vai encerrando o programa daqui por hoje. O FMG Esportes, ele é produzido pelo Coletivo Marta, o grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. Se você quiser saber mais sobre o esporte universitário, acesse o nosso site revistamarta.com ou nos siga no Instagram @FMG Esportes.
Você pode nos acompanhar no YouTube nas plataformas de podcast e toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em BH e região metropolitana. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem.